Agora, na presença de Rodrigo Bueno, que sempre tem um bom dia diferenciado aqui no programa, né? Tudo bem, Rodrigo? Tudo legal, bom dia, Calheiros, bom dia, Lívia, bom dia, PVC, bom dia para você, né, que sempre diz que clássico não tem favorito e sempre aposta no empate quando dois times grandes se enfrentam. Boa, gostei. 3 clássicos, 3 empates. Pois é, Rodrigo Bueno, mas não tinha favorito? Eu sempre coloco favorito, eu não fico, você sabe, eu sou polêmico afinal, né? Flamengo e Vasco tinha favorito? Tinha, Flamengo. Tinha. Pois então tá, então já que o polêmico chegou aqui já dando aquela alfinetada nos clássicos, né? Todos ficaram no empate, vamos falar de clássico agora no Bom Dia Fortes. Vasco e Flamengo, 1-1 é o resultado final que acompanhamos lá no Mané Garrincha. O Cruz Maltino segue na zona do rebaixamento. Já o Flamengo perdeu a chance de se aproximar ainda mais da liderança do campeonato. Semana a gente tem que aproveitá-la da melhor maneira possível. A gente sabe que os clássicos são um jogo à parte e acho que os números demonstram equilíbrio sempre nisso, então independente da condição em que o adversário vinha, a gente sabia que ia ser um jogo complicado, um jogo difícil. Eu acho que num primeiro momento eles buscaram um jogo mais direto, né, buscando sempre uma bola longa no Rios em cima do René e também buscando os cruzamentos para o Max e para o Rios fechando. Eu acho que a gente demorou a fazer a leitura de que era esse o início do jogo deles lá, sempre buscando bastante peso na área e fazendo um jogo mais direto. Eu acho que senti a equipe um pouco ansiosa em alguns momentos, e isso talvez tenha prejudicado o último passe, também alguns lances de finalização, mas são coisas que a gente tem que ajustar, tem que melhorar, tem que buscar soluções. Tem que buscar soluções, né? O Flamengo tá assim, a sensação, aliás, os dois, né? Esse retrato aí é mais ou menos a situação dos dois no Campeonato Brasileiro. Tá pegando no tranco, né? Tentando pegar no tranco. Porque esse discurso do Barbieri, PVC e Rodrigo Bueno é muito parecido com o discurso do 0-0 contra o Corinthians. De novo, o Flamengo teve posse de bola e não conseguiu furar, não conseguiu criar nada de tão importante ao ponto de assustar ou ameaçar o adversário. Mas ele se assustou mais com o Vasco do que o se assustou mais com o Vasco. E dessa vez, de todos os clássicos, você até chegou brincando aqui, Rodrigo, era a maior disparidade no fim de semana. Um ambiente que estava muito rubro-negro, praticamente o Flamengo jogou em casa. Aliás, o Flamengo, que é superior ao Vasco, tecnicamente, em investimento, jogou 2 vezes esse campeonato com o Vasco e não venceu nenhuma vez. Então, no final das contas, no final do campeonato, eu não sei qual vai ser a posição do Flamengo. Ele vai falar, perdemos 4 pontos para o Vasco. 2 vezes jogando em casa contra o maior rival, o Pikachu, que é o artilheiro, o craque, o jogador espetacular. Estou exagerando aqui, obviamente, do Vasco, não jogou nessa partida. Né? O Vasco desfalcado, o Flamengo sem problemas. E quando começa uma sequência de desculpas, né? Tropeça no Maracanã, o gramado dificultou. O gramado em Brasília também estava ruim, estava feio também, né? Estádios de Copa do Mundo, impressionante, né? Os gramados terríveis. Olha essa imagem, dá pra ver. Mas é muita desculpa. E agora você pode colocar na conta do Diego, né? Essa questão do Diego. Mas mesmo assim dava para o Flamengo ter conseguido algo melhor. É impressionante como esse time tem vocação ofensiva do meio para frente, muita gente de qualidade, mas não consegue se resolver. Dificuldade para fazer gols. O Flamengo praticamente só investiu do meio para frente e ninguém resolve a parada. O Vitinho, 10 milhões de euros até agora, para mim não é muito cedo para jogar, não. Não? Dinheiro jogado fora. Dinheiro é exagero, absurdo. Muita gente na contratação do Vitinho entendia que estava chegando aqui o Adriano Imperador, eu não sei, a carência de ídolos, ficam esperando alguma coisa que ele não pode entregar, né? Durante algum tempo, muita gente falava, o Marlos Moreno, o atacante que não sabe fazer gol. Mas tem o Vitinho, tá chegando. Ele não chegou e não fez nada. É uma negação, perde a cabeça. Eu acho que a situação do Barbieri está sendo sustentada só porque o Flamengo já tem na mira técnicos que não vão assumir o Flamengo neste ano. Renato Gaúcho e Abel Braga. Porque, do contrário, se tivesse um desses dois à disposição agora para assumir, o Barbieri já teria sido demitido. Eu acho que é um pouquinho forte quando você coloca que dinheiro jogado no lixo, porque nós estamos tendo o caso do Everton Ribeiro deslanchando agora. De fato, foi muito dinheiro, mas acho que não dá para descartar o Vitinho ainda. Mas PVC, esse Flamengo que foi surpreendido pelo Vasco, estava perdido, estava ansioso, parecia que a bola estava quente. Depois que sofreu o gol, até conseguiu atacar o Vasco, agrediu um pouco mais e com 1 a menos, parece que administrou melhor o jogo do que no início, quando tinha todos em campo. Administrou depois que entrou o Ilharão para recuar, mas porque teve a sorte enorme de fazer o gol logo de cara, né?
São 3 situações simultâneas quase. O Raul, que para mim era o melhor em campo, sai machucado. O Diego é expulso no minuto seguinte, na verdade junto, né? Porque o Raul anunciou a lesão aos 13 minutos. Exato. O Vitinho entra na área e reclama de pênalti no lance que dá origem à confusão aos 14 minutos. O Diego é expulso aos 15 e sai o gol aos 16. E saiu o gol num vacilo enorme do Luiz Gustavo, porque o cruzamento era absolutamente despretensioso. Um belo gol, por sinal. Lembrou o Oséias, né? É um Oséias com mais potência. O Oséias fez 2 vezes, né? Foi um belo O Oséias fez o gol contra pelo Palmeiras a favor do Corinthians e fez o gol contra pelo Cruzeiro a favor do Internacional, as 2 vezes dirigido pelo Filipão. Esse foi mais bonito, ele estava mais isolado, né? E o chute, a cabeçada foi mais potente. Foi quase no ângulo do Luiz Gustavo, que é o jogador, eu faço questão de lembrar isso, porque tem muito fanfarrão, para usar uma palavra que o Diego teria usado na reclamação com o Luiz Flávio, muito fanfarrão que acha que pressão em jogador ajuda para o cara ganhar o jogo. O jogador mais pressionado semana passada foi o mais assustado na partida de ontem e foi o Luiz Gustavo, que fez o gol contra e que depois se jogou com o Bruno Silva. Agora, PVC, a gente falou aqui, né? O Rodrigo Bueno já está falando de possibilidade aí de treinadores para 2019 no Flamengo. O que você tem de informação sobre essa situação? Porque todas as segundas, né, o comando do futebol do Flamengo se reúne. Não é nada de extraordinário nisso. Mas hoje a pauta, com certeza, é o Maurício Barbieri, né? A informação que tem, o Eduardo Bandeira não está no Rio de Janeiro. Ele não vai participar dessa reunião, que deve ter Ricardo Lomba e Carlos Noval. A tendência é não haver a mudança. A tendência é o Barbieri permanecer. Eu estou dizendo tendência, quase com certeza é isso. O que se diz é que a cúpula do Flamengo diz que só se você descobre que há uma incongruência absoluta entre comissão técnica e jogadores, o que não apareceu até hoje de manhã. Então, sim. Agora, claro que o componente político está muito presente, né? O Ricardo Lomba, que é um dos integrantes desse corpo diretivo, é candidato à presidência do Flamengo. E todo mundo sabe que a eleição no Flamengo tem um destino para um lado ou para outro, dependendo dos resultados do campo. Mas é a primeira semana livre que ele tem depois da Copa do Mundo. Uma semana inteira para trabalhar antes do jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. A tendência é a manutenção do Barbieri e isso deve se confirmar nas próximas horas. Vamos só ter o cuidado de não dizer cravado, porque a gente por sabe exemplo, a turbulência política. Se o Flamengo demite agora o Barbieri, quem que assume interinamente? Para mim ele já é quase que um interino em atividade. Mas ele foi efetivado. Então, foi efetivado, mas assim, não tem um nome, um auxiliar, não tem um Jaime de Almeida, não tem um Andrade, algum cara para socorrer, algum ídolo do Flamengo que você puxa ali agora, que tá empregado ali, quebra o galho até o fim do ano. Mas também não tem cão, não tem gato, você caça com o Barbieri mesmo. Eu acho que não é. A situação não foi o Barbieri efetivado por causa desse não caçar com gato. Não tem cão caçar com gato. O Barbieri foi efetivado por um entendimento do Carlos Noval no início do ano, quando saiu o Carpegiani e saiu o Rodrigo Caetano, de que o Barbieri era o técnico ideal por estar ali dentro do Flamengo e conhecer a estrutura. E porque os jogadores gostavam dos treinos dele. Eu continuo achando que o que virou, a expressão para mim é essa, virou fio. E virou fio fisicamente. Por equívoco na escolha, na escolha de quantos jogos o elenco tinha que fazer com o time repetido, mas passa muito por aí, não pode ser a única explicação. Que o Flamengo tem dificuldade para transformar a posse de bola em gol é velho problema. Esse problema era com o Zé Ricardo, esse problema foi com o Rueda, esse problema foi com o Carpegiani, esse problema com o Barbieri. Permanece. Com a diferença de que no ano passado era muito fácil identificar. O Flamengo do ano passado era o time de mais posse de bola do campeonato e o de mais finalizações erradas do campeonato. Hoje o Flamengo é o time de mais posse de bola do campeonato e de mais finalizações certas do campeonato. Mas não tem o melhor ataque e não consegue fazer gol. Sabe o que eu tô achando do Barbieri? Ele me surpreendeu. Não vou dizer que positivamente, eu gosto de gente mascarada, né? Metida, que se acha, eu gosto dessa figura. Lembra o jogo contra o Grêmio, que ele falou assim, perguntaram pra ele, poxa, você vai enfrentar o Grêmio no Sul? Ele falou assim, o Grêmio tem que se preocupar. A gente é o Flamengo, a gente é muito forte. Ele mostrou, assim, pra quem tem pouco tempo de trabalho como técnico, muita autoridade, personalidade, convicção do trabalho. Poxa, né? Você compra o discurso desse cara, esse cara confia no taco dele. Ele tá murcho,
Ele tá muito mais apagado. Você vê nas coletivas, ele já vai... mesmo quando o time não perde, empatou, ele vai mais derrotado. E aí já meio cabeça baixa, fala mansa. Eu acho que ele tá sentindo, assim... Por um cara que começou tão altivo, líder, confiante, ele acho que já tá vendo que não tá conseguindo mais extrair ou melhorar muito a situação do time. Ele tá começando a entender um cenário diferente, né? A cada pergunta ele dá uma respirada funda e chega a falar assim, ó, é difícil de te responder. Mas, bom, a gente vem questionando sobre o ataque e a falta de sequência. O Uribe, mais uma vez, esteve em campo. Não fez o dele, mas teve mais uma oportunidade aí, mesmo que não tenha finalizado o jogo em campo. Isso ainda não aconteceu. Ele começar a titular e ele terminar como titular agora. Vasco e Flamengo estão pressionados, viu? Não tem pressão só no Flamengo, não. Tem pressão no Vasco também. E depois do empate em Brasília, os elencos de Flamengo e Vasco, eles foram alvos de protestos no desembarque, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Apesar do rubro-negro ter chegado ao Rio na madrugada, horário pouco habitual para o protesto, 4 torcedores estiveram no local e causaram desconforto no elenco rubro-negro. Maurício Barbieri, Diego e Rodinei foram os principais alvos do pequeno grupo, que cobrou o melhor desempenho no Campeonato Brasileiro. No lado cruzmaltino, o protesto no desembarque contou com mais torcedores. A situação do Vasco é mais delicada, já que o time de São Januário não vence há 5 rodadas, somando 4 derrotas, entrando de vez na zona do rebaixamento. O próximo desafio do Vasco acontece apenas no dia 24 de setembro, contra o Bahia em São Januário, enquanto o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no próximo domingo, no Maracanã. Pois é, só tem que lembrar esses torcedores do Vasco as dificuldades hoje que representa, né, jogar no Vasco, né? Por exemplo, salários atrasados, né, dificuldades para fazer futebol. O Wagner essa semana rescindiu por falta de pagamento, recolhimento de FGTS, quer dizer, não é tão simples assim. Agora, só lembrando também, o presidente do Flamengo, mais uma vez, também foi muito criticado nesse desembarque, o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Enfim, nada que justifique, mas o momento é de pressão para os dois lados. Por razões diferentes. Diferentes. O Vasco tem uma situação muito mais delicada, porque o Vasco entrou na zona de rebaixamento, tem um confronto direto contra o Bahia na próxima rodada, mas o Vasco tem uma situação que é de quase desespero. Você fala assim, o Vasco conseguiu estancar a sangria, empatou o jogo. Só que empatou o jogo no dia que o Ceará venceu e saiu do rebaixamento, que o Botafogo venceu e se distanciou do rebaixamento. Então o Vasco foi o que se sedimentou na zona da degola. E empatou não porque o outro time teve mérito, né? Porque ele foi mal e fez o gol pro outro time, foi um gol contra. É a primeira rodada que o Vasco sai de campo dentro da zona de rebaixamento, porque ele entrou na zona de rebaixamento pelo jogo da quinta-feira. Né? Ele fecha a rodada jogando sem conseguir sair da Agora, degola. a gente está vendo essas imagens aí, Rodrigo Bueno, vale a pena lembrar que na sexta-feira aqui no Bom Dia Fox, nós mostramos os jogadores do Vasco conversando com a torcida dentro do treinamento. Alguns torcedores do lado de dentro conversando e o Marcos Lopes ali até falando, não, é saudável, faz bem, não tem problema. E aí, depois de um único jogo, é essa recepção. Algumas notícias. O Vasco, algumas semanas atrás, né, a diretoria, a presidência, tentou um empréstimo para socorrer emergencialmente, né, uma ambulância cheia de dinheiro, né? Foi o pedido do presidente vascaíno e o conselho rejeitou a princípio, né, entendendo que isso vai aumentar a dívida do Vasco, vai arrumar problemas para o futuro. Só que o Vasco tem um problema emergencial, atrasos seguidos. O Wagner recentemente acabou conseguindo sua liberação e saiu por 17 meses praticamente sem FGTS, entre outras dívidas. Então, talvez agora vai ter uma nova reunião e emergencialmente o Conselho aprove um empréstimo para o Vasco melhorar a situação. Só que só isso não basta. O Vasco não tem mais como contratar jogador. Então, o que o torcedor vascaíno tem que entender? Quem tá lá, né? O Luiz Gustavo é o jogador dos sonhos? Ele é o novo Dedé? Não, não é. Eu até acho que ele tá nervoso e tal, mas ele é um jogador com limitações, destemperado e tal. Mas ele é o que está no elenco, é o que dá. O Breno não pôde jogar, vai o Luiz Gustavo. Tem que apoiar. Com outros times grandes nessa situação, o exemplo do São Paulo ano passado, a torcida abraçou o time. Em vez de você jogar contra, tocar o terror, ameaçar, faz o marketing do sofrimento.
né? Olha, o time é esse, não é o time dos sonhos, é o que dá pro momento, vamos apoiar, vamos empurrar. O sofrimento não pode parar. O sofrimento não pode parar, é isso aí. Do contrário, você vai dificultar a situação. Se o